Amados irmãos, amada igreja, a vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 96, aonde nós traremos a nossa reflexão na manhã de hoje. Salmo de número 96. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, querida igreja, isso é um convite para nós tributarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Quando nós fomos criados, quando Deus criou o homem, o objetivo maior da nossa criação, da sua criação, foi para glorificar, para adorar o nome do Senhor e gozar da sua presença eternamente. Mas antes de nós trabalharmos, gostaria de fazer algumas perguntas aos amados irmãos. O que é essencial hoje para nós? Já que essa palavra está tão em voga, né? Essencial. O que é essencial para você? Hoje, desde que começou a pandemia, algumas palavras foram introduzidas, né, no nosso vocabulário, coisa que antes não havia, tipo lockdown, né? Lockdown. Essencial, o que é essencial, o que não é essencial. E isso gerou muita polêmica, né? Porque cada um tem um ponto de vista diferente. Os governos têm ponto de vista diferente, as pessoas, até as igrejas têm ponto de vista diferente naquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Isso gerou até um certo conflito, né? Gerou. Existe hoje conflitos em relação àquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. E hoje, quando nós olhamos humanamente, com nossos olhos humanos, o que se tornou essencial hoje é o distanciamento, o uso da máscara, fazer a higiene das mãos, né? Haja álcool, hospitais de campanha, oxigênio,
UTI, remédios, medicações. Essas coisas se tornaram essenciais. Essenciais. E chegamos até o ponto de que fechar a igreja se tornou essencial. Para mim isso é contraditório. Mas o que eu quero aqui tratar com a igreja, trazer para a igreja, é o que realmente é essencial para as nossas vidas. Tudo o que eu falei tem a sua importância, não podemos negar. Mas o que eu quero aqui trazer para a amada igreja, falar com os irmãos, é que existe algo, irmãos, podemos dizer assim, mais essencial do que tudo isso que está sendo debatido, tudo isso que está sendo discutido, tudo isso que está sendo aí evidenciado. E nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, antes de qualquer coisa, eu já quero fazer a primeira pontuação, que é o que está acima de todas as coisas, o que é mais essencial em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer época, a essencialidade maior, nós precisamos primeiro entender isso, que é a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer uma outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Com pandemia, sem pandemia, com crise financeira ou sem crise financeira, você foi criado para a glória de Deus. Isso é extremamente essencial na tua vida. É por isso que o salmista, quando ele vai expressar a glória de Deus, no versículo 4, ele vai dizer que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele vai dizer no versículo 5 que todos os deuses não passam de ídolos. No versículo 6 ele vai dizer, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aí no versículo 7 ele vai dizer, tributai, louvem ao Senhor, tributai, louvem ao Senhor da glória, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, e dizei às nações, proclamai. Irmãos, nós precisamos ter discernimento daquilo que realmente é essencial para as nossas vidas. O que é primordial, o que é prioritário nas nossas vidas. Essa é a maior essencialidade de todos os tempos. A glória de Deus. Aonde Ele não dá a glória dele para ninguém. Aonde Ele requer de nós uma adoração. E meus amados irmãos, amada igreja de Cristo, estamos vivendo um grande caos. O caos não é só a questão da pandemia, porque nós sabemos que a pandemia trouxe várias consequências graves, tristes, tipo a crise social, a crise moral que já havia, a crise econômica que sempre houve, a crise política que é uma realidade, inversões de valores nos nossos dias que a cada dia vai se agravando, onde o certo é o errado e o errado é o certo, onde vivemos num mundo de relativismo. O que é certo para mim pode não ser certo para você.
A verdade absoluta, ela não existe mais para o mundo. Mas para nós existe uma verdade absoluta, que é a palavra do Senhor. E vem a pergunta, mais uma vez, para os amados irmãos, o que é essencial para nós cristãos? Para nós que somos seguidores de Cristo, o que é essencial? Já que ouvimos tanto essa palavra, essencial. Uns acham que é essencial, outros acham que não é essencial. Mas para nós que somos seguidores de Cristo, o que é essencial? O que é que realmente nós precisamos para não sucumbirmos a essa situação de caos em que estamos mergulhados, em que a igreja de Jesus está mergulhada? O que é essencial? Qual tem sido o teu alvo? Qual tem sido o nosso alvo diante dessa crise que estamos enfrentando? Diante dessa pandemia em que o mundo, não só o Brasil, o mundo está mergulhado. Será que Deus não tem um propósito nisso tudo, meus irmãos? Será que Deus não quer chamar a atenção da sua igreja? Eu quero só fazer um lembrete, o compromisso de Deus é com sua igreja, não é com o mundo. O compromisso de Deus é com o seu povo. Sempre foi. Deus tem um povo e nós somos povo de Deus. O que é essencial para nós cristãos que seguimos, que servimos ao Senhor? Poderíamos ter várias respostas, né? A vacina é essencial. Auxílio, né, emergencial também é essencial. UTI, máscara, como eu falei. Hoje, agora está sendo considerado. A praia agora abriu, né? A praia abriu de segunda a sexta. Virou essencial a praia, né? As igrejas continuam ainda sem poder cultuarmos no horário integral, né? Existe uma limitação. Mas louvamos a Deus ainda por isso que temos ainda essa oportunidade. Mas eu quero aqui, irmãos, despertar em você o que é essencial. Eu fico abismado porque a igreja ela entrou também num rol na discussão da essencialidade, né? E colocar a igreja nesse patamar, eu fico calado, porque quem coloca é o ímpio. Quem coloca não tem um temor do Senhor. Mas o que eu fico pasmo é ouvir pastores e cristãos dizer que a igreja não é essencial. Que a igreja somos nós. A igreja não é você. Você é membro do corpo de Cristo que forma a igreja. Vamos ler a palavra. Eu sou a igreja, vou ficar em casa. Eu sou a igreja, eu faço o meu... Você não é a igreja. Você é membro do corpo que forma a igreja. Vamos ler a Bíblia. Não somos igreja. Somos membros do corpo de Cristo que forma a igreja. É por isso que tem tanta gente em casa, achando que é igreja e que a igreja não precisa estar no templo. Amandar. O que de fato é essencial? O que é fundamental para nós, cristãos? Irmãos, o que é essencial para nós, eu quero fazer aqui, eu coloquei a glória de Deus, dando a Ele a devida honra, majestade, louvor, porque a glória é dele, a glória é para Ele. Mas agora quero falar o que é essencial para nós no contexto agora terreno. O que realmente precisamos? Não só nesse momento pandêmico, de pandemia, de perdas, de tristezas, tantas famílias enlutadas, tantas famílias com os pais, pai, mãe desempregados. Louvo a Deus pela nossa igreja que tem trabalhado com a campanha Enchendo os Celeiros e tem acudido muitas famílias
com cestas básicas. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm colaborado, que têm trazido alimentos não perecíveis. Estamos aqui fazendo cesta e distribuindo. Pessoas têm vindo aí buscar, pessoas têm ligado pedindo alimento e a nossa igreja está fornecendo porque você doou. Porque você entende que ainda tem gente precisando da gente. E eu aqui já quero aproveitar para pedir a você que continue doando. Que tem muitas pessoas ainda precisando. E nós não podemos ficar de braços fechados, pregando o amor de Cristo, falando de fé e alienado de obras. O que realmente você precisa, meu irmão? O que realmente nós precisamos nesses dias difíceis, amargos? O que é realmente essencial para você, meu irmão? É conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Algo que sempre foi, que é e sempre será essencial para nós, para as nossas vidas, é obter o conhecimento de Deus. Conhecê-lo é o que há de essencial para as nossas vidas. Conhecer a Deus sobrepõe o uso de máscara. Não estou fazendo apologia para você não usar, não me interprete mal. Conhecer a Deus sobrepõe o distanciamento social. Conhecer a Deus vai além de todas as expectativas. Porque é algo que você precisa, é algo que eu preciso, é algo que nós precisamos, não só no momento de paz, mas principalmente em momentos difíceis, de guerra, de dor, de pandemia, de morte, de luto, porque a presença de Deus, conhecer a Deus, é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Por isso que o profeta Oséias, ele dizia, no capítulo 6, versículo 3, assim: conheçamos e paramos e prossigamos. Em quê? Conheçamos e prossigamos. A maior necessidade do homem hoje é conhecer a Deus. Se o mundo está no caos, se o mundo está nessa desgraça que está hoje, é a ausência do verdadeiro e único Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, vamos nos dedicar mais ao Senhor. E eu quero já fazer a outra pergunta. Nesse momento de dor, de caos, de luta, de luto, de problema, de pandemia, onde está o nosso alvo? Onde está o nosso foco? Aonde você está? Para onde você foi? O apóstolo Pedro, quando ele escreve uma de suas cartas, ele vai dizer que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, se tem um momento de nós conhecermos a Deus, é agora. Por isso que tem muitos cristãos, eu respeito, quem toma suas decisões nós temos que respeitar, porque afinal de contas, cada um dará conta de si a Deus. Mas tem muitos cristãos que preferiram se esconder. Muitos cristãos que se esquivaram. Muitos cristãos que sumiram. Muitos cristãos que apostataram. Muitos cristãos que acharam mais interessante ser um desigrejado. Muitos cristãos que agora acham melhor congregar através de uma transmissão. Muitos cristãos que agora estão vivendo o evangelho light. Muitos cristãos que acham que o evangelho não é essencial. Muitos cristãos que acham que Jesus Cristo posso servi-lo hoje e não servir amanhã.
Essa pandemia, irmãos, colocou a máscara em muitas pessoas, mas também tirou de muitas e demonstrou quem são os remanescentes fiéis. A partir do momento que colocamos, também foi tirada para ser provado quem realmente está querendo conhecer a Deus. Conhecer e continuar em conhecer. Como eu falei, Pedro, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala que conhecer e crescer, ele fala de conhecer e crescer. E quando conhecemos, nós crescemos. Nós aprendemos. Não tem como conhecer alguém, irmãos, distante. Distantes. Não tem como conhecer alguém distante. Não tem como. Não sei se o irmão Alexandre Bulhões, se ele namorou à distância, noivou à distância, casou à distância. Não. Com Rosana, né? Teve um relacionamento, teve um diálogo, teve um convívio, porque se assim não for, não tem como conhecer. É por isso que tem um ditado popular que diz assim: quer conhecer, conviva. Quer conhecer a Deus, conheça. Quer conhecer mais a Deus, continue conhecendo. Quer ter intimidade com Deus, tenha comunhão com Ele. Quer ser abençoado por Deus, chegue mais perto dEle. Buscar enquanto se pode achar. Precisamos buscar nesse momento em que estamos vivenciando. É necessário, é essencial conhecer mais e mais e mais e mais e mais a Deus. Porque se não tivermos esse conhecimento, nós iremos sucumbir, iremos afundar, não iremos sobreviver, não iremos suportar, porque a nossa força é o Senhor. Quando conhecemos, irmãos, nós temos comunhão, temos relacionamento, temos tempo. Qual tem sido o teu tempo para Deus, para conhecer a Deus? Um dia eu ouvi uma pessoa falando que no momento que ele teve tanto tempo, deu tanto pouco tempo para Deus. Tem que falar, porque senão não sou eu, né? Vamos administrar o nosso tempo, irmãos. Vamos administrar. Semana passada eu não estava administrando, estava cozinhando com ele aqui. E ele caiu dentro da minha macarronada quente. E eu perdi. Tá rindo, né, Francisco? É. Foi engraçado mesmo, Francisco. Um monte de macarrão fervendo, macarrão de yakisoba, em cima do meu celular. E ali eu aprendi, irmão. Estava cozinhando. E fui falar, né? Podia pelo menos ter colocado na viva voz e ficar falando com o irmão. Precisamos administrar o nosso tempo. Isso aqui, irmãos, tem... O que tem é essencial. É importante. Nós não podemos tirar o valor disso aqui. Mas isso não pode nos dominar, irmãos. Isso não pode ser. Isso aqui tem sido, já foi meu companheiro de sono. Quando a gente vai dormir, olha ele. Quando a gente acorda, olha para ele. E nos tornamos, de certa forma, escravinho dele. Eu duvido alguém... É difícil, alguém sai de casa e esquecer de não voltar. Às vezes nós esquecemos a carteira, mas não esquecemos o celular. Né? Ah, se fosse assim, né? Com a Bíblia. Ah, se essa intensidade fosse no conhecimento de Deus, irmãos.
Eu estou aqui, mas estou me incluindo, irmãos. Eu me incluo. Deus fala comigo. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nas cartas aos Filipenses, capítulo 4, 9, ele diz: o que também aprendestes e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Quando nós estamos no conhecimento pleno de Deus, a cada dia, e prosseguindo em conhecer a esse Deus, seja lá em que tempo for, a paz de Deus será convosco, conosco, comigo, contigo, coisa que o mundo não tem. Olhamos para o mundo, tem um mundo desesperado, um mundo sem esperança, um mundo sem um norte, um mundo sem saber para onde ir, um mundo sem saber aonde buscar refúgio, consolo, paz. Isso aqui nós temos, irmãos. Nós possuímos essa herança que é Cristo Jesus em nós. E nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Isso é fundamental, isso é essencial, mais de qualquer coisa na tua vida. Tudo que você precisa nessa pandemia, o que há de mais essencial é conhecer a Deus, é estar perto de Deus, é confiar em Deus, é esperar em Deus. E se fizermos tudo isso, o Deus da paz será conosco. Para se ter uma vida de santificação, de devoção, de integridade, é essencial conhecer a Deus. Você não vai conseguir se santificar sem ter o conhecimento de Deus. Você não vai conseguir ter uma vida íntegra, de integridade, se não tiver o conhecimento de Deus. Você não vai ser um cristão de verdade se você não tiver Deus na sua vida. Qual tem sido o teu alvo nesses dias em que estamos vivendo? É por isso que o salmista, no Salmo 91, ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Isso é ter conhecimento de Deus. Isso é saber que a nossa salvação está em Deus. Eu quero aqui falar o segundo e último ponto do que é essencial nas nossas vidas. O primeiro é conhecer a Deus. Conhecer a Deus sobrepõe todas as exigências que estão sendo aí pedidas para que façamos. Conhecer a Deus sobrepõe todas as coisas. Mas a segunda coisa que eu quero aqui falar, que é extremamente essencial na tua vida, e essa responsabilidade está sobre mim e sobre você, que é fazê-lo conhecido. Você precisa fazer com que esse Deus que você serve seja conhecido, principalmente nos dias de hoje. Os que se alegram no Deus da salvação precisam contar ao mundo as boas novas de salvação. Você que se alegra, você que conhece, você que foi salvo, você que é a nova criatura, você que tem essa grande salvação, você precisa falar desse Deus de tão grande salvação, porque é essa a maior necessidade da humanidade. É ouvir a voz de Deus, é obter a salvação de Deus, é ter a esperança em Deus. A solução para todo o problema dessa humanidade, irmãos, está em Deus. A saída para essa humanidade está em Deus. A esperança dessa humanidade está em Deus. A cura para essa pandemia, meus irmãos, tem gente aí colocando toda a sua fé na vacina. Toda a sua confiança. Estou contando os dias. Tome sua vacina.
mas que a tua confiança esteja em Deus. Porque se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia sentinela. Se o Senhor, através da sua graça, do seu amor, da sua bondade e misericórdia, não te proporcionar a tua saúde, você pode tomar tudo de uma vez. Coronavac, vamos dizer no nome da vacina aí, meu irmão. Coronavac, outra aí. Como? Sinovac, vai dizendo aí, irmã. As AstraZeneca, né? AstraZeneca, né? Pode tomar. Tem mais vacina aí? Como? Sputnik, né? Melhorar o infantil, Anador, Doflex, pode tomar. Se o senhor não tiver como... Eu tomei Neosaldina, irmão. Depois eu conto meu testemunho. Eu comecei a tomar o remédio, aquele do começo, né? Que é bem próprio. Aí quando eu tomei, quase que eu morro. Eu disse, vou morrer disso não, vou tomar Neosaldina. Cada Neosaldina eu orava ao Senhor, aí o Senhor operava. Mas isso é um protocolo meu, viu? Não aconselho a ninguém. Foi um protocolo, foi eu e Deus. Eu só sei que eu fui curado. Então, irmãos, é isso que precisamos. Fazê-lo conhecido. É isso que a humanidade está precisando, irmãos. Mais do que oxigênio, mais do que hospital, mais do que UTI. Essa humanidade precisa conhecer a Deus. Porque uma coisa é certa em nossas vidas, na vida de todos, é que um dia todos nós partiremos, seja lá de que maneira for. Se não for pelo coronavírus, pode ser por outra enfermidade, pode ser por um acidente, pode ser por uma morte súbita, pode ser por qualquer outro meio, mas uma coisa é certa, o dia da nossa partida chegará um dia. E o mais importante, o mais essencial, é entender e fazer com que essas pessoas conheçam a Deus. Não é hora de se escondermos. Não é hora de recuarmos. Não é hora da igreja retroceder. É hora da igreja conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus. E anunciar os seus feitos. É por isso que o salmista, no versículo 3, ele diz, anunciai entre as nações a sua glória. Isso é responsabilidade nossa. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Precisamos anunciar ao mundo carente, perdido, sem esperança. Aí no versículo 4 ele vai dizer que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. O mundo precisa ouvir isso de nós. Precisamos anunciar ao mundo, perdido e sem esperança, que todos os deuses não passam de ídolos. Que o Senhor, o nosso Senhor, fez o céu e fez a terra. Precisamos anunciar que a glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Precisamos falar para as pessoas, para que deem a honra que lhe é devida, para que tributem ao Senhor todas as famílias dos povos, para que tributem ao Senhor glória e força. Precisamos falar para as pessoas, para que elas tributem ao Senhor da glória, que Ele dê vida ao seu santo nome. É isso que é necessário, é isso que é indispensável. Precisamos avisar as pessoas que nós fomos criados para sermos adoradores. Por isso que o salmista diz que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É isso que é essencial. É isso que é mais importante. Precisamos dizer ao mundo, irmãos, o mundo precisa ouvir de nós
que o Senhor reina. O mundo precisa ouvir de nós que o Senhor governa. Pessoas estão desesperadas e muitos crentes também, porque não estão entendendo que o governo, que o controle está ainda na mão de Deus. Crentes desesperados, crentes amedrontados, crentes nervosos, crentes depressivos. Por quê? Porque se afastaram do conhecimento de Deus, porque recuaram no momento que precisam estar mais perto de Deus, irmãos. No momento que o rei Josafá estava na iminência de ser atacado, foi o que ele fez, meu irmão. Fugiu, se escondeu, foi o que ele fez. Ele orou, chamou todo o povo, toda a congregação, e ali ele expôs as estratégias de Deus para vencer aquela batalha. Por isso que ele disse: meus inimigos são mais numerosos do que eu. Porém, os meus olhos estão aonde? Postos em ti. E eu quero aqui concluir. Por que devemos anunciar? Por que devemos proclamar a respeito de Deus? Por que devemos dizer para o mundo adorar a Deus? Será que é só por causa da pandemia, irmãos? Será que é só por causa de várias crises que estamos vivendo em vários setores? Por que será? Por que precisamos conhecer a Deus? Por que precisamos prosseguir em conhecer e fazê-lo conhecido? Por quê? Qual é o objetivo maior? É por causa dessa situação que estamos vivenciando? Por causa das perdas, das crises, das consequências, das sequelas que esse momento tem deixado em muitas pessoas? Por que conhecê-lo e fazê-lo conhecido? A resposta, irmãos, o próprio salmista ele responde. Eu quero aqui dizer a você que nós precisamos ter isso como essencial na nossa vida. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Porque independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, guerra, fome, violência, crises, mortandades, doenças, perdas, pandemia, inversão de valores, haverá um dia em que o Senhor irá voltar para um grande acerto de contas. Essa devia ser a nossa... Aí, ninguém está se preocupando com isso. Que vai ter um acerto de conta. Ninguém nem fala, né? Ninguém nem fala. Haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. É por isso que o salmista, ele diz assim, ele já vai na natureza, pedindo que a natureza, né, se alegre, e alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Por quê? Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Conhecer a Deus, porque um dia ele vai voltar para a prestação de conta. Fazê-lo conhecido, para que o mundo saiba que um dia ele irá voltar para uma grande prestação de conta. Os que se alegram no Deus da salvação, meus irmãos, precisam contar ao mundo as boas novas de salvação. O problema da humanidade não é a pandemia.
O problema da humanidade não é a falta de vacina. O problema da humanidade é a ausência de Deus, é a falta de Deus na vida dos homens, dos governantes, das pessoas, dos empresários, de todas as classes, tribos, nações. O maior problema do homem é a falta de Deus, é a ausência de Deus. Precisamos entender, irmãos, que Deus em nossas vidas é mais importante do que tudo, do que mulher, pai, mãe, filho, esposo, marido. Nada é maior, nada é mais importante do que Deus em nós. Cristo em nós. Tome sua vacina, tome. 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Mas não fique alienado de Deus, do conhecimento de Deus. Não fique calado a quem está perto de você de falar desse Deus, de fazê-lo conhecido, de falar das suas obras, das suas grandezas, das suas maravilhas e da sua salvação. Nós somos intimados, irmãos, pelo próprio Jesus para anunciar e testemunhar a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, meu irmão. Vou chamar o pessoal do louvor aí, por favor. Faça a sua parte. Sabe o que é que vai garantir o sucesso da tua parte? Sabe o que é que vai garantir o sucesso de você conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? Eu vou te dizer. O que vai garantir o sucesso, irmãos, de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, é que Jesus, antes de ser assunto aos céus, hoje é dia de mudança, irmãos. Hoje é dia de mudança de conduta, de postura diante de Deus. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de renovo. Sei que o Senhor está falando contigo. O que vai garantir o sucesso, irmãos, do teu conhecimento de Deus e em fazê-lo conhecido, está em Atos 1:8, onde Jesus, antes de ser assunto ao céu, diaconisa Rosângela, diaconisa Rosana, irmã Débora, antes do Senhor ser assunto aos céus, subir, Ele fez uma promessa maravilhosa. E essa promessa só obtém quem conhece a Deus e prossegue em conhecer a Deus. E a promessa foi que nós receberíamos poder. Ao descer sobre vós, sobre nós, o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Não existe nada mais importante, irmãos, que Deus. Não existe nada mais de essencial do que Deus, que mandou os mais essenciais de todos os essenciais, seu Filho Jesus Cristo, para nos dar vida e vida em abundância. Partir nós iremos, morrer nós vamos. A questão não é essa, irmã Rogéria. A questão é como se parte. A questão é que precisamos ter uma experiência. O que existe mais essencial, irmãos,
maior tesouro. Se você não tiver o maior tesouro na tua vida, isso aqui não serve de nada. Vacina. Que adianta, irmãos? Que adianta, Diácono Jorge, não pegar o coronavírus e não obter a salvação? Que adianta? Na minha humilde visão, eu trocaria o coronavírus. Se fosse para escolher, teria e seria salvo. Mas não queria nunca perder a minha salvação. Vamos louvar. Depois nós faremos uma oração, encerrando o nosso culto dessa manhã. Presta atenção no que é essencial na tua vida. Presta atenção no que é mais importante na tua vida, irmão, dessa manhã. O teu maior tesouro, que se chama Jesus Cristo de Nazaré.